Olá, hoje CLP Talks recebe o senador Tasso Gereissati, o senador que foi o relator do Marco do Saneamento Básico, talvez a medida mais importante que nós aprovamos esse ano e que vai revolucionar uma área fundamental, capaz de atrair investimento e resolver uma dívida social gigantesca. E o relatório do senador Tasso Gereissati foi uma dessas pérolas que raramente consegue-se na política. É o apoio unânime de todos os partidos, enaltecendo o relatório, como o senador conseguiu construir o consenso em torno de uma questão extremamente complexa e aprová-la no Senado, mantendo muitas das coisas que vieram da Câmara, e isso ajudou a dar essa celeridade num processo tão importante. E agora nós vamos enfrentar a regulamentação dessa matéria. Boa noite, senador Tasso Gereissati, é um grande prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Felipe, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, para a gente poder bater um papo aí e atualizar as nossas conversas. Isso mesmo, senador. Senador, primeiro conta um pouco como foi essa trajetória do apoio que o senhor conseguiu reunir no Senado Federal para aprovar o Marco do Saneamento Básico, esse consenso em torno de uma matéria que mexe com uma questão estrutural do Brasil, uma dívida social do Brasil, que finalmente nós vamos começar a pagar. Olha, é uma trajetória longa, relativamente longa, porque nós começamos a discutir isso, de fato, no início do ano passado, quando chegou a medida provisória do governo, que já estava substituindo a medida provisória do governo Temer, e ela simplesmente foi pouquíssimo alterada, substituída, e entrou para uma comissão mista, que esse é o procedimento de medida provisória. A medida provisória tem uma comissão mista de Câmara e Senado, em que deputados e senadores fazem uma pré-discussão antes que vá para os plenários, e uma pré-aprovação ou não. Esta discussão foi muito dura, muito difícil, lá na comissão mista, uma oposição muito concentrada, mas muito forte, agressiva às vezes, bastante a agressividade chegando até a quase violência, mas era uma oposição que, apesar dela estar vestida de várias entidades diferentes, no fundo, se você fazia uma triagem, tinha uma origem só, que eram as empresas estatais de saneamento. Essas empresas são empresas muito fortes politicamente, não só junto aos seus governadores, mas também junto aos senadores, aos deputados. E, politicamente, ele tinha esse apoio amplo de autodefesa, porque os governadores, naquela época, praticamente aqui do Nordeste, todos foram contra. Está melhor o som aí? Sim, está bom. Estou aqui. Bom, todos foram contra, e amparado também não só no corporativismo, mas amparado também no fundo ideológico, que, infelizmente, a esquerda brasileira, você que estuda isso tão profundamente e tão bem, ainda está naquela coisa de privada contra estatal, está na Guerra Fria ainda. E privado é palavrão e estatal é maravilha. E fica se degladiando diante disso. Não aceito privada, tem que ser estatal. E não existe argumentação nem contra nem a favor. É verdade, mas é difícil, né, para a opinião pública entender como pode haver oposição a algo que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ou seja, é difícil entender o motivo pela qual essa oposição se fortaleceu de tal sorte
com essa dívida social que não foi resolvida desde que nós nos conhecemos como nação. Exatamente, mas isso pegou, como sempre fazem, o corporativismo, ele usa de outro discurso para defender o seu corporativismo. Era a privatização da água. Da agora em diante, a água vai ser das empresas privadas. E o discurso tinha faixas, a água é do povo, a água não é dos milionários, não é das empresas privadas, a água é do povo. E a outra é que a empresa privada só se interessa pelo lucro e os municípios mais pobres e os bairros periféricos iam ser abandonados porque só quem atende município que não dá lucro, bairro que não dá lucro, é a empresa pública, e a privada ia levar essa população a um estado deplorável. Então, juntava esse discurso. Quando você ia discutir o mérito, vinha muito mais essa questão emocional e que, em determinado momento, chegou a ganhar apoio dentro do Congresso, né? Dentro dessa ideia do público e do privado. E, senador Tasso Gereissati, como que o senhor conseguiu construir o consenso e derrubar essa resistência do corporativismo? Quais foram os argumentos que o senhor utilizou para provar que não seria, na verdade, privatização, porque vai ser de forma muito mais de concessão, privatização pode ser uma das opções, né? E como é que o senhor disse que a água não ia ser privatizada e acabou angariando esse grande apoio em torno do projeto? Eu acho que, como foi um caminho muito longo, para você ter uma ideia, eu estava descrevendo, nós conseguimos passar na comissão mista, essa comissão mista que foi a mais aguerrida, assim, e foi para a Câmara. Na Câmara, ela caducou. Essa resistência conseguiu segurar que a medida provisória fosse adiante. Então, caducou. Nós que estávamos muito envolvidos nisso, então, tomamos a iniciativa de fazer um projeto de lei no Senado, praticamente igual à medida provisória que nós tínhamos conseguido aprovar na Câmara, e aprovamos no Senado e foi para a Câmara novamente. Nesse momento, a Câmara ajudou muito, porque houve uma discussão muito grande na Câmara também, um longo diálogo que envolveu o presidente da Câmara, que teve um papel importante, dialogando com os governadores, explicando o projeto, o próprio governo, através de alguns dos seus ministros. Alguns ajudavam, outros atrapalhavam, né? Mas alguns ajudavam. E a imprensa entrou no processo. Então, durante esse processo, foi amadurecendo, e à medida que a imprensa foi divulgando, algumas organizações, como a sua, por exemplo, algumas ONGs, algumas instituições, começaram a mostrar o verdadeiro retrato do Brasil e o que significava esse projeto, isso foi perpassando esse corporativismo, chegando à opinião pública. Quando a opinião pública toma conhecimento realmente dos dados verdadeiros, esse corporativismo enfraquece muito, porque deputado, senador, não resiste quando a opinião pública está consciente de um lado. Esse argumento, por exemplo, de que a empresa privada não levaria água e esgoto para os municípios mais pobres, para os municípios menores, para os bairros das grandes cidades mais pobres, foi destruído quando você percebia que esses municípios mais pobres, esses bairros mais pobres, eram justamente aqueles que já não tinham saneamento básico. Eu me lembro que uma vez, numa discussão, eu perguntei lá no plenário do Senado quais daqueles senadores não tinham saneamento básico na porta da sua casa. Todo mundo tem. Então, ele não sensibiliza a classe média. Quem é que não tem?
Aí murcha um pouco dos discursos dos pseudos defensores dos mais pobres, porque ali esse processo é justamente para atingir os mais pobres, a É isso mesmo. população mais vulnerável. Agora, a grande ajuda, a meu ver, veio a partir dessa maldita pandemia, mas, de alguma maneira, ela fez dar consciência ao brasileiro, à imprensa, aos políticos, da enorme dificuldade que tem a população brasileira, que não tem não é só saneamento que lhe falta, mas lhes falta quase que identidade. São os chamados invisíveis, que nessa tal do auxílio, como ajudar com auxílio emergencial alguém que não tem carteira de trabalho, não tem casa, não tem titularidade da sua casa, enfim, não tem nenhum benefício social, não está inscrito em nenhum programa, que não existe. Veio muito explícito, veio muito à tona isso para o Brasil inteiro e para todos nós. Esta sensação, que eu acho que perdura hoje, eu acho que foi fundamental para criar essa consciência no momento certo. Senador, como o senhor disse, a crise colocou a luz no holofote a questão do saneamento e criou o senso de urgência. E esse senso de urgência foi muito importante para aprovar o marco do saneamento. E é interessante que o projeto, como o senhor sempre destaca, né, primeiro que vai justamente beneficiar as pessoas mais pobres, né? Porque as grandes e pequenas cidades do Brasil serão 100% saneadas até 2033. É a universalização do saneamento básico, né? E há metas concretas. Se as metas não forem atingidas, é possível trocar, inclusive. Então, assim, existem metas a serem cumpridas para levar saneamento 100% das pequenas cidades dos municípios do Brasil, né? E, além de tudo, vai acabar com os lixões, que é outro grande mal na nossa cultura, né? Os lixões vão ser erradicados aí até 2024, como está no marco do saneamento, ou seja, é um benefício social extremamente importante, né? E nós já vemos em estudos aqui como isso melhora desempenho escolar das crianças, diminui mortalidade infantil, ou seja, é justamente esses sem identidade e sem voz política que serão os mais beneficiados pelo marco do saneamento básico, né? Mas, senador, uma pergunta que me vem aqui à mente, o acordo que foi costurado, houveram um acordo também em torno de 3 vetos, né? 3 vetos específicos. E um veto, eu recebo aqui muitas perguntas, inclusive interessadas ao senhor, especialmente o artigo 18, que tem a ver com o investimento em saneamento sendo feito por empresas privadas, por exemplo, por empresas de loteamento, que são obrigadas a construir esse saneamento, e depois, como é que isso vai ser ressarcido não à empresa necessariamente, mas aos usuários, que acabam pagando mais caro pelo lote, porque esse investimento acabou saindo do bolso privado. Será que essa cláusula específica será mantido o veto, ou é possível unir também a população para esclarecer um pouco melhor isso e tentar evitar esse veto? Então, na verdade, nós estamos discutindo, por coincidência, hoje eu falei com o ministro Rogério Marinho, que está nessa área, já por 2 vezes, porque essa foi uma discussão muito interessante, porque haviam 2 visões, e que você que conhece o mundo da economia empresarial sabe bem qual é a diferença. Uma é se o loteador, vamos chamar assim, basicamente o loteador, ele tem um terreno ou compra um terreno, e neste terreno chega um tronco com determinados benefícios ou infraestrutura, este terreno duplica ou triplica ou aumenta muito de valor. Então, este loteador, vou chamar entre aspas, já teve um lucro muito grande neste seu empreendimento com a duplicação. Eu estou falando duplicação, não necessário duplicação, mas incremento
a agregação de valor de sua propriedade pela estrutura pública que foi lá colocada. Então, essa era uma visão. E, evidentemente, que esse valor que foi agregado ao seu terreno, ele também vai repassar ao comprador que vai comprar um lote mais caro do que compraria sem estrutura. Essa era uma visão. A outra visão é a seguinte, e que não ficou claro no texto. Se você tem um determinado propriedade em que está previsto que, por exemplo, daqui a 3 anos, dentro desse processo de universalização, vai passar um tronco central em frente a esse terreno, e o loteador antecipa esse investimento, ele precisa da sua indenização. Não sei se ficou clara a minha explicação. Sim, sim. Não é do terreno para dentro, é da porta, chega até a porta do terreno. Do terreno para dentro é, evidentemente, investimento do loteador. Sim. Essa é a discussão. Essa é a discussão, e isso não ficou bem claro no texto. Nós estamos aqui, por coincidência mesmo, hoje, discutindo com o ministro Rogério Marinho se este veto vai ser formalizado ou não, e estamos discutindo algumas alternativas. A princípio, nós estamos consultando também alguns juristas, vamos dizer assim, como entendem para que também não haja uma judicialização nesse processo, não se abra a porta para uma judicialização. Correto. E, senador, qual outro ponto importante que o senhor vê nesse período agora da regulamentação da lei? Qual outro grande desafio? Bom, nós temos vários desafios aí pela frente. Nós temos toda essa questão social que você levantou muito bem, mas não esqueça que o que ajudou muito, principalmente o empenho do governo nesse projeto, foi a questão econômica. Nós temos, como você disse, 100 milhões de brasileiros sem esgoto, cerca de 35 milhões de brasileiros sem água limpa em casa, e você sabe melhor do que eu, vou falar algumas coisas óbvias, mas 100 milhões é maior do que a população da Inglaterra, da França, da Itália, acho que de quase de todo a Europa Ocidental. Então, você tem, de fato, um mercado para o investidor aqui e fora do Brasil, um mercado para investimento em infraestrutura excepcional, que não existe hoje em parte nenhuma do mundo, porque nenhum país do mundo civilizado, talvez na África, por ali. Mas, veja bem, essa demanda reprimida é dada, né, senador? Todo mundo quer investir em saneamento, que é dado, até essa demanda está dada. É uma oportunidade para o investidor, porque o investidor, como você sabe, adora infraestrutura, adora investir em infraestrutura, esses fundos, etc., porque é um tipo de rentabilidade mais resiliente, com menos variedade, menos oscilações. Então, eles adoram, é sempre muito prioritário na visão deles em infraestrutura. E, em matéria de infraestrutura, nós estamos aqui com a oportunidade excepcional. Eu devo ter feito, Felipe, cerca, não sei mais, mas com certeza mais de 20 lives para investidores nacionais e internacionais interessadíssimos nesse projeto. Ora, você lembra que nós vamos ter, não lembra não, está presente, uma recessão sem precedentes da nossa história. É verdade. Agora, e nós vamos, se Deus quiser, sair dessa pandemia daqui a 3 meses, 2, 3 meses, 4 meses, vamos sair em plena e profunda recessão e desemprego. Então, essa é uma oportunidade que nós temos também de alavancar a economia
e gerar empregos. É uma oportunidade única e excepcionalmente no momento certo. Então, agora, senador, oi. eu ia perguntar como evitar judicialização, porque uma das coisas trágicas na infraestrutura no Brasil é sempre quem perde a concorrência acaba entrando na justiça, judicializando e preterindo o início das obras, dos investimentos. Existe alguma coisa nesse novo marco do saneamento que vai evitar essa judicialização? Judicialização, infelizmente, vai ter. Você imagina, você conhece isso, que essas companhias estaduais, no momento que perderem, eu não acredito que vai chegar a isso, vai ser uma judicialização boba, mas vai ter porque tem a ideologia aí pela frente, tem alguns privilégios que estão aí dentro também, e vai ter. Mas não garanto a você que nós fizemos tudo aquilo que evite uma judicialização, faz parte da nossa cultura hoje, infelizmente. E depende também muito do judiciário, depende muito do sistema judiciário, porque qualquer juiz lá no interior de Pindoretama dá uma liminar que atrapalha todo um processo, e isso é impossível você prevenir. Agora, por exemplo, esse veto que você estava falando comigo, que nós estávamos discutindo, é justamente uma questão que nós estamos vendo com muito cuidado e analisando até juristas, dentro dessa linha de evitar qualquer brecha que cause judicialização. Por exemplo, bom, já falamos sobre isso, mas é um caso típico, porque muito claro, de um problema que pode causar judicialização. Outra pergunta que eu ia lhe fazer, qual é a previsão de investimento com essa aprovação do novo marco do saneamento? Olha, existem vários estudos de institutos muito sérios, se não me engano, vocês fizeram um estudo também, que varia entre, para alcançarmos 99% de água e 90% de esgoto até 2033, serão necessários investimentos, uns menos otimistas, vamos dizer assim, de 500 bi a 700 bilhões. É um volume de dinheiro importantíssimo. Se ele e tem outra coisa que também veio ajudar a muito esse momento, é porque todos esses investimentos, 90% do que foi feito até agora no Brasil, não foi feito pelas empresas estaduais, são feitos pelos governos ou pelos municípios, porque a grande maioria das empresas estatais e estaduais não tem uma boa rentabilidade, não tem um belo balanço e não tem a capacidade de alavancar e, portanto, de investir esses recursos que são necessários. Agora, então, depois de toda essa crise que nós estamos vivendo, está a União quebrada, os estados estão quebrados e os municípios a mesma coisa. Então, nós temos que recorrer necessariamente, gostando ou não gostando, temos que recorrer o capital privado que, como eu lhe disse, está interessado em investir neste setor no Brasil. Tem outros fatores que você sabe também, né? Sim. Se esse ministro das Relações Exteriores, aquele da Educação, continuam falando bobagem por aí, é evidente que esse clima se dissipa. É verdade. Senador, duas outras perguntas da questão da judicialização, que talvez são medidas complementares que o Congresso vai ter que votar em breve. Uma é a nova lei das licitações. Nós temos a lei da licitação, que é importante, nós temos a lei das debêntures, importantíssimo para esse financiamento em infraestrutura correndo, e nós temos também a nova lei do licenciamento ambiental. Então, você tem 3 projetos muito importantes que podem complementar esse arcabouço e diminuir a insegurança jurídica. Como o senhor vê o trâmite dessas matérias no Congresso Nacional, no Senado, nos próximos meses? Bom, eu vejo com bastante otimismo. O Congresso tem desempenhado um papel importantíssimo, apesar das críticas, principalmente durante
essa época de pandemia, mas antes também, nós aprovamos uma porção de coisa que nós estamos lutando há anos. Vem aí essa questão do marco do saneamento, vem a questão da reforma da Previdência, que era uma luta de todos os governos que eu conheci, e esses próximos projetos são até menos polêmicos do que esses que nós já avançamos e colocamos. O que nós temos que deixar para que isso avance, tem que deixar de acontecer, são crises políticas desnecessárias e gratuitas. Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise social, e crises políticas são criadas de graça, inteiramente desnecessárias. É verdade. Então, o que tem prejudicado ainda mais esse trabalho no Congresso são essas crises políticas absolutamente gratuitas, que não levam a nada e não estão discutindo nada importante, e às vezes são coisas puramente de temperamento pessoal de um ou do outro que não dá para mais conviver com isso. Então, eu sou otimista e espero que as crises políticas venham a ser evitadas, porque elas sempre têm uma origem só, hoje no Brasil, que é o executivo, ou do presidente da República, ou dos seus ministros. Senador Tasso, o senhor disse que fez várias conversas com investidores, inclusive, né, sobre o marco do saneamento. Qual é a maior preocupação, ou as duas maiores preocupações que esses investidores externam em relação ao Brasil? Porque um pouco nós temos que resgatar essa confiança no país. E parte dessa confiança é resgatada, evidentemente, com leis que deixam claras as regras do jogo. Então, quais foram as duas maiores preocupações que surgiram nessas conversas com investidores? Bom, primeiro, a insegurança jurídica, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que esse novo marco regulatório dá essa estabilidade jurídica que eles queriam. Só que a estabilidade jurídica não pode ser construída somente com o marco regulatório e a segurança jurídica. Você tem questões institucionais. Você sabe que em determinados momentos nós vivemos período de grande tensão institucional entre executivo, judiciário, Supremo, etc. Isso, evidentemente, é um horror para um investidor que quer estabilidade. O investidor quer estabilidade. Nós temos as questões, uma questão sempre, mas não é impeditiva, mas dificulta, que é a questão tributária, a complicação tributária, que tem a ver com insegurança jurídica. A questão tributária hoje no Brasil é muito ligada à insegurança jurídica. E eu coloco um terceiro tema que está sendo sempre, vamos dizer, por enquanto, colateralmente colocado nas discussões, que tem a ver com um grande movimento mundial que você conhece de meio ambiente, em que se procura até se colocar regras nos grandes fundos e normas nos grandes fundos para países que não tenham um comportamento ambiental dentro daquilo que é esperado hoje pela opinião pública mundial. Senador, em relação a esses dois temas, que também são importantes para dar essa segurança jurídica aos investidores, dois temas na área ambiental que são fundamentais aprovarmos. O primeiro é o desmatamento zero. É óbvio que nós precisamos nos comprometer com uma meta vigente, né, no sentido que esteja alinhado com um desejo não só dos brasileiros, como também do resto do mundo. Mas aí tem dois projetos importantes, que é a aprovação dessa nova licença, do licenciamento ambiental, e a regularização fundiária, outra coisa fundamental para nós podermos dar títulos de posse e poder cobrar e fiscalizar a parte de onde acontece esse desmatamento. O senhor acha que essas duas leis, esses projetos de lei, têm chance de ser aprovado no Congresso nos próximos meses? Eu acho que tem, nos próximos meses eu não sei, mas tem chance. Por que tem chance e por que eu não sei nos próximos meses? Porque aí nós temos uma dificuldade que não sou eu que estou dizendo, é o próprio executivo, a visão do executivo do atual governo
sobre o assunto. Porque, como nós sabemos também, a questão ambiental não é só uma questão de ser. A mulher de César, além de ser honesta, precisa parecer ser honesta. E as coisas que o ministro do Meio Ambiente, o presidente da República, tem dito não ajudam, atrapalham muito mais do que ele tem feito. Agora, tem as questões específicas aí em que ele demonstra, o executivo, uma má vontade muito grande em relação a esses problemas. E o governo, apesar de não ter um controle do Congresso, não ter uma base fixada, governo é governo dentro do Congresso. E qualquer governo, se não quiser fazer andar um projeto, ser absolutamente contra, ele atrapalha e muito. Por isso que eu vejo, a não ser que haja uma mudança de postura, que eu espero que haja uma mudança de postura do presidente e dos seus ministros, portanto, do governo, eu acho muito difícil que seja agora a curto prazo. Senador, Lembrando, o senhor... desculpa, só lembrando que este curto prazo é curto mesmo, porque nós temos eleições em novembro. Exatamente. E um mês antes das eleições, no mínimo, pelo menos é histórico no nosso Congresso, os parlamentares voltam para suas bases. Correto. Senador, o senhor tocou em outros dois assuntos muito importantes para os investidores e para a sociedade. Um é a reforma tributária. Existe clima hoje para votar uma reforma tributária no Brasil, ou continuar com a discussão da reforma tributária e colocá-la em votação em breve? Porque esse realmente é um ponto fundamental para a atração de investimento. Bom, até hoje nós não temos um projeto de reforma tributária do governo. Certo. Nós temos 2 projetos de reforma tributária, um da Câmara, correndo na Câmara, outro no Senado, e nenhuma das duas dos 2 projetos vem do governo. Felipe, na minha vida, eu nunca vi o Executivo, o governo federal, não se intrometer numa reforma tributária. Isso, para mim, vai ser, apesar de ter muita coisa nova aí que eu nunca vi na vida, mas essa eu não aconteço, não acredito que aconteça. Porque um dos grandes adversários, vamos dizer, historicamente, de uma reforma tributária é a Receita Federal, porque a Receita Federal não quer correr riscos de perder um tostão de arrecadação, ainda mais num momento como esse. A meu ver, e aí não é uma informação, mas é um sentimento a partir de fatos, estas 2 reformas tributárias não é a reforma tributária do coração do ministro Paulo Guedes. Não me parece. Eu ainda não vi nenhum pronunciamento dele, nem do presidente da República, de estímulo em relação a essas reformas tributárias que tem aí. Eu tenho medo de que ela enganche, por quê? Porque isso está muito no foco, principalmente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de fazer essa reforma tributária, essa que tem origem na Câmara. A PEC 45. Exatamente. Ele está muito focado nisso. Acho que assim que nós voltarmos aos trabalhos presenciais, ele vai querer tocar isso. Para mim, aparentemente, não é a reforma tributária que o Paulo Guedes quer. Como os dois, pelo que eu sei, não tem lá essa relação, isso vai dar trombada. Eu vejo constantemente, você também vê constantemente o ministro Paulo Guedes falar em nova CPMF com outro nome. Eu esqueci o nome que ele dá. A nova CPMF. Ele não perde a oportunidade de falar nisso. Não estou nem discutindo o mérito. Mas quando você fala em reforma tributária, ele se detém nesse novo CPMF, eu estou tentando me lembrar o nome aí, esqueci, IP, qualquer coisa. E a desoneração da folha de pagamento. Nenhuma dessas coisas estão previstas na proposta que está andando na Câmara, correto? E
Pelo que eu sei, hoje o ambiente no Congresso, e com a presidência do Rodrigo, então, na Câmara, não porque ele vai atrapalhar, mas porque ele é contra e tem o projeto que está entrando dela, eu não vejo possibilidade disso deslanchar até o fim do ano. E lembrando a você, novamente, que em novembro nós temos eleições. É importante, é fundamental, mas eu não estou muito iludido, tão otimista quanto em outras coisas em relação à reforma tributária. Outra reforma importante é a reforma administrativa, né? Outra reforma que também o governo não mandou o projeto, mas que é fundamental para nós melhorarmos a qualidade do serviço público e valorizar melhor até os bons servidores, tendo um plano de carreira, de desempenho. E aí tem uma questão fundamental que toca a questão do investimento em infraestrutura, que são as agências, né? Um pouco das agências. As agências reguladoras criadas no governo Fernando Henrique tinham um papel técnico extremamente importante, apartidário, e isso foi se desvirtuando ao longo dos governos petistas, e as agências hoje também se tornaram outro ponto importante que pode causar dor de cabeça para os investidores. Como o senhor vê essa reorganização das agências, fazendo com que elas voltem ao seu papel técnico? Bom, mesmo agora na marco regulatório, a ANA, que vai ser a agência reguladora, está caindo aqui, precisa de bateria, colocar o fio. A ANA, que vai ser a agência reguladora do saneamento básico, vai ter um papel fundamental. Exatamente. Se ela não tiver, e a primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos ter que ter robustecer o quadro técnico da ANA, que já tem um bom quadro técnico, e não ter nenhum tipo de interferência política nesse quadro, na formação desse quadro e da sua diretoria. E isso é uma questão fundamental, não só para o saneamento básico, para tudo. Toda a parte de serviços públicos que tem atendimento público, e toda a regulação, toda a estabilidade, segurança jurídica é dado por agências regulatórias de alta capacidade técnica e de alta idoneidade. Como mudar isso é difícil. Eu acho que o governo do PT tinha desprezo pelas agências regulatórias, não acreditava nisso, porque era contraditório com sua visão estatal. Mas acredito que o governo Bolsonaro via Paulo Guedes, que tem uma visão privatizadora, e é um homem preparado, inteligente, sabe que não se pode brincar com as agências reguladoras, senão nós estaremos correndo do risco de estragar todo esse projeto que ele pensa para o nosso país. Senador, para finalizar aqui a nossa conversa, como o senhor vê esse segundo semestre? O senhor mencionou várias vezes a questão das eleições municipais, como um fato que, geralmente, na história do Congresso, acaba freando, né, as votações. Mas nós temos hoje, como o senhor bem mencionou, a maior recessão da história do país, a maior taxa de desemprego do Brasil, e nós precisamos focar numa agenda da retomada da economia. Nós precisamos tirar a economia desse atoleiro e fazer com que volte o investimento. O Congresso está preparado, está unido para que tenha uma agenda de curto prazo para que possa reavivar a economia brasileira? Olha, eu acho que sim. O Congresso, sim. Só que o Congresso, 90% da agenda que tem que ser montada para a retomada da economia e retomada dos empregos tem que ser a agenda de iniciativa do governo federal, e mesmo que o Congresso quisesse, muitas dessas agendas
não podem ser iniciativas do Legislativo. Nós temos eu pessoalmente, tenho uma preocupação fundamental hoje de urgência, urgentíssima em relação à tomada da economia, que é a questão do crédito para as pequenas e médias empresas. Este crédito não chegou ainda. Nós vamos ter, aliás, estamos tendo, e mesmo no pós-pandemia, nós vamos ter uma quebradeira sem precedentes nessa área, que já está acontecendo por falta de liquidez. E veja bem, não é por insolvência, é por falta de liquidez dessas pequenas e médias empresas, que, no fundo, são as grandes geradoras de emprego neste país. Parece que o governo, fazendo justiça, fez várias tentativas, mas nenhuma delas funcionou. Agora, ultimamente, me parece que está caindo a ficha, principalmente no Ministério da Economia, que isso tem que ser feito a qualquer custo, e tem que pensar em medidas mais urgentes e que funcionem. O que está parecendo muito claro é que qualquer medida de levar o crédito às pequenas e médias empresas que já estão em dificuldades por causa da pandemia, via banco não vai funcionar. Então, tem que ser alguma outra maneira que não seja via banco. O governo agora mandou um que me parece muito bem desenhada, que usa recursos do Tesouro e através da capilaridade das famosas maquininhas. Me parece que isso tem muito mais chance de funcionar. E também vi uma declaração do ministro Paulo Guedes dizendo que agora vai funcionar de uma maneira ou de outra. Essa é uma questão, para mim, urgente e urgentíssima. E a outra é uma agenda, que o governo venha para o Congresso e para a nação e diga: nossa agenda de retomada da economia é a seguinte: os projetos prioritários são esse e aquele, as medidas que nós vamos tomar são essa e aquele, e dê um rumo, porque nós no Congresso, o Brasil inteiro, o meio empresarial e nós no Congresso, estamos sem rumo. Nós estamos aqui navegando conforme o vento leva. E o governo precisa dar este rumo, este plano de recuperação que todos os países fizeram e mostraram. Infelizmente, não sei por que isso tem atrasado tanto. Já era para ter sido feito. E, respondendo à sua pergunta mais objetivamente, eu acho que o Congresso está pronto e até necessitando de um projeto como esse, de um plano, né? de um conjunto de ações que nos dê um rumo. Senador Tasso Gereissati, muito obrigado pela sua entrevista, nossa conversa aqui no CLP Talks. E o senhor pode contar que nós, aqui no CLP, com várias organizações da sociedade civil, nós somos mais de 90 entidades, vamos nos mobilizar para empurrar o Congresso, o governo e a sociedade civil em torno dessa agenda única para a retomada do crescimento econômico no Brasil, que nós consideramos fundamental para tirarmos o país desse atoleiro que se encontra hoje. Então, conte com o apoio também da sociedade civil, do Congresso, como vocês puderam contar no Senado e na Câmara, com o nosso apoio em termos de mobilização da sociedade para a aprovação do marco do saneamento, e agora nós vamos nos mobilizar em torno dessa agenda única para unir sociedade civil, Congresso e governo federal, para que nós possamos avançar com a retomada do crescimento da economia. Muito obrigado, senador Tasso Gereissati, pela sua participação no CLP Talks. Eu que agradeço, Felipe. Foi um prazer enorme, uma oportunidade. E, novamente, agradeço também pelo suporte e o apoio que nos deram durante toda a tramitação desse marco do saneamento. Um abraço grande aí, obrigado. Obrigado, senador. Um abraço.